Boa tarde, Brasil. Boa tarde ou bom dia, Montreal. Vamos aqui nós começando mais uma live da nossa série, né? Eu e Lina Donar falando sobre como tirar o seu plano Canadá do papel, né? Então a gente vem trazendo aí toda semana uma série de lives, mas toda terça-feira especificamente a gente vem falando sobre esse tema que é tão importante para aqueles que ainda não estão, né, em território canadense e desejam tirar o Plano Canadá do papel. Então, hoje nós vamos falar sobre como adquirir a permissão de trabalho. Na semana passada, caso você tenha perdido, pode consultar no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube. Tem lá a live que nós fizemos na terça passada, onde nós falamos sobre permissão de trabalho, sobre LMIA, o famoso estudo do impacto do mercado de trabalho, a tão famosa oferta, né, o sponsor, né, como as pessoas chamam popularmente. Então tá lá no nosso IGTV e também está lá no nosso no nosso canal do YouTube. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Eu estava com a minha conexão aqui não das melhores, só vou confirmar se está tudo ok, se vocês conseguem me ouvir, a imagem está ok, antes de eu colocar aqui a Lina como convidada. Só de aceitar aqui. Confirmem para mim se vocês conseguem me ouvir direitinho, por favor. Tá? E, bom, enquanto eu vou falando aqui para vocês testarem. Obrigado, Mávia. Obrigado. Então, hoje a gente vai dar continuidade. Então, nós falamos semana passada sobre o LMIA, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de como conseguir essa oferta de trabalho, agora nós vamos falar sobre outras opções. Então, como conseguir, né, adquirir a tão sonhada permissão de trabalho. Existem alguns meios, existem algumas formas, então eu e a Alina nós vamos discutir um pouquinho sobre essas formas, né, de como conseguir essa oferta aí, ou como conseguir essa permissão de trabalho, tá? Eu vou aceitar aqui, esperando a Lina conectar. Oiê! Oi, que bom, adoro quando estamos juntos aqui com Tudo esse bem? público maravilhoso. Tudo Eu ótimo. também. Bom, primeiro, parabéns pela sessão de fotos. Eu vi que você já publicou ali uma ou duas, não me lembro, eu vi Uma uma só, é, e já eu bombou vi lá você viu no grupo, postei no, com a equipe da News. no Não, você não grupo eu vi. acredita. Meu Eu vi. filho, Charles Angels, essa equipe da News, só tem mulher maravilhosa, não tem noção as fotos que a gente tirou. Mandei umas lá no grupo, você deve ter visto. Eu vi, todo muito bonito, Para parabéns. em breve fotos incríveis, só mulher poderosa na equipe da Nil, vocês vão ver aqui no perfil. A gente arrasou na sessão. Não vou ser modesta. Foi show de bola, parabéns. Bom, hoje, Lina, dando continuidade aí ao nosso bate-papo. Semana passada nós trouxemos o conteúdo de como conseguir a tal oferta de trabalho, o que é o tal do sponsor, o que é a tal oferta, né? O tal sonho canadense de conseguir que uma empresa faça o tal do sponsor. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas existem outras formas de conseguir a tal da permissão de trabalho. A gente vai abordar um pouquinho esse tema hoje, quais são essas outras opções, né, para você que tem o objetivo de tirar o seu plano Canadá do papel, certo? Exatamente. Eu queria só te pedir uma coisa, André, coloca pra gente o tema da nossa live, só para o pessoal saber o que a gente está falando e marcar aí, a gente falando Deixa sobre eu colocar permissão de aqui. trabalho. Enquanto isso, pessoal, enquanto o André vai escrevendo, fiquem à vontade para postar as perguntas de vocês. Como que a gente pode te ajudar aqui na Newway? Você quer fazer curso de idiomas, college, universidade, qualquer tipo de visto, ajuda para integração no mercado de trabalho, conversa com a gente. Ei, Fabiano, vou mandar seu currículo, tá? Estou com meus clientes que eu tenho que revisar as documentações e o CV do Fabiano é um. O Fabiano está fazendo coaching acadêmico para fazer um mestrado aqui na área da saúde. O Fabiano é médico e está vindo para Montreal o ano que vem, se Deus Uau, quiser. O Fabiano, eu estou muito show. positiva com a admissão dele, porque ele é um oftalmologista muito competente. O currículo dele é muito Excelente. impressionante. Vai ser um privilégio para a universidade ter ele como estudante. Essa é bem a realidade. Show, show de bola. Bom,
Semana passada, bom, eu botei o tema, então é como conseguir uma permissão de trabalho no Canadá. A gente abordou semana passada o tema do alemão, e a gente dá uma passadinha aqui, depois a gente vai seguir com as outras opções. Mas a Alina contou um pouco da experiência dela na semana passada, né? Como ela conseguiu tirar o Plano Canadá dela do papel. E eu vou falar um pouquinho hoje, bem rapidamente, como eu consegui tirar o meu do papel, né? Há alguns anos também atrás, há quase 10 anos, eu estava cansado da vida em São Paulo, trânsito, aquela questão de correria, né, de buscar sempre algo melhor, aquela sensação de estou sempre devendo alguma coisa, né? Era essa sensação que eu tinha. Tinha um bom trabalho, tinha uma vida tranquila, confortável e estava tudo indo muito bem. Mas aquela questão de ficar sempre que ia mudar de emprego, ou eu tive algumas empresas no Brasil, então essa dinâmica da vida brasileira, dessa correria, tinha me Uhum. cansado em determinado momento. E aí eu tenho uma tia que mora na França há alguns anos, e ela tinha ligado especificamente num dia que eu cheguei em casa super cansado, e aí em conversa com ela, ela falou, vem para a França, eu te ajudo, vem para cá. Falei, tá bom, vou para a França. Nunca tinha pisado fora do Brasil, achava isso super distante, super difícil. Oi? Foi para a França, você tinha que idade? Eu tinha 30. Na verdade, eu não cheguei a ir para a França. Minha tia ligou de lá e me falou: vem para cá que eu te ajudo. Aí eu Ah, falei: tá bom, vou começar a me preparar. Eu tinha 30 anos. Não, um pouco menos, 29. Eu estava com 29 quer quando ela dizer, ligou. pouquíssimo tempo atrás, né? Pouquíssimo tempo Ah, atrás. não, tem alguns bons anos aí já. Alguns bons. E aí eu contratei uma professora de francês, porque ela falou, ó, esquece o inglês aqui na França, porque, né, aqui o foco é o francês. E aí eu fui focado, tá bom. Aí chamei essa professora, professor particular, ela tinha acabado de chegar da França em missão, ela era testemunha de Jeová, testemunha do sétimo dia, aquelas missionárias. E ela trabalhava parte do tempo dando aula numa escola de idiomas. E aí eu Aham. contratei, ela vinha em casa, e a gente começou o processo de aprendizado. Então ela não falava direito português, porque ela tinha acabado de chegar, então foi muito bom, porque a gente começou. Só que no bate-papo, eu mais ensinava português para ela do que ela francês para a gente. Entendi. Foi, foi aquela coisa de, isso é legal, ela com um jeito super envolvente, a gringa, né, aquela coisa. Então a gente acabou, e ela me falou, não vai para a França não, vai para o Quebec. Eu falei, mas o que é o Quebec? Né? Aham. E aí eu comecei a pensar no Quebec, fui pesquisar, e eu apliquei o processo do Quebec, apliquei o outro processo também da dupla cidadania, de cidadania Gente, italiana. que interessante. Olha como é que Deus faz. A gente crê, então dá para falar. Como é que Deus faz as coisas, né? Você teve um movimento de querer, né, para fora e tal. Aí Deus usou uma pessoa que era professora de francês, num contato que é ela que te falou do Quebec. Foi ela que me apresentou, foi ela que falou. Eu falei, mas eu comecei a Nem pesquisar, ela apresentou um grupo, né? Ela apresentou um grupo que se preparava para esse processo de imigração na época, e aí foi onde eu pesquisei e falei, vou aplicar os dois. Mas há um pouco o contrário do que a gente fala aqui, né? Do que a gente traz como nosso trabalho, eu não tive esse planejamento todo, esse Aham. desejo no coração de morar fora. Foi algo que surgiu, eu falei, tá bom, vamos embora e decidi fazer. E aí, só que o processo levou muito tempo. Eu falei que eu tinha 29, né, mas eu tinha menos, porque o meu processo duraram 4 anos no Brasil. Eu cheguei Aham. no Canadá, eu tinha 30, se eu não me falha a memória. 31. Então, 30 anos. Então foram 4 anos esperando. Então eu comecei quando eu tinha 26, 27, mais ou Aham. menos, a fazer esse processo de entender o que era. Não falava nem inglês, nem francês. Meu inglês era aquele de sempre fazia aula particular, porque eu sempre tive empresa ou trabalhava, Aham. né, bastante, então a professora vinha, mas nunca tive a oportunidade de deslanchar. Era até algo que eu tinha como um bloqueio, de que eu não consigo aprender esse idioma. Então, quando eu peguei o Que é muito francês, eu falei típico, né, André? que é. Muitos brasileiros é a mesma coisa. A gente escuta de vários, que você estuda há anos, mas até hoje não consigo falar, né? Então foi algo que eu tinha isso, e eu decidi, eu vou embora e vou pegar minhas coisas e vou. Fazer o quê? Não sabia ainda, né? Então fui preparado para o que der e vier. Né? É algo bem ao contrário do que a gente fala, porque eu sei, eu passei isso na pele, e o que eu posso dizer, se fosse hoje, eu teria me programado de uma outra forma. Não que eu não tenha conseguido, mas foi doloroso, não foi fácil. E Uhum. aí joguei o meu processo do Quebec,
continuei estudando um pouco do francês. Na época eram só 150 horas, né? Eu lembro, você falou da Soraya na semana passada, né? Eu conheci a Soraya de uma outra forma. A Soraya agendou, eles agendaram comigo a entrevista por telefone. E eu não Ah, você... sabia quem, e eu não sabia quem ia me ligar. E aí eu botei a professora do meu lado, ó, pra você ver, né? Botei a professora do meu lado e falei, fica aqui porque você é minha referência do que é o francês, né? E eu não tenho Aham. francês. Então, e eu tinha começado a estudar o idioma, parei porque a vida demorou o processo, anos para ser chamado, aí É, eu deixei de entendo. lado, dar aquela desmotivada. Então, eu não fiquei vivendo esse processo de imigração. Eu continuei tocando minha vida, retomei Sim. muita coisa que eu tinha parado e falei, ah, se sair, saiu. E, e aí eu lembro que nessa entrevista, quando ligou, eu ouvi a voz da Soraya e eu conhecia ela das palestras. Eu falei, ela é brasileira, né? Tipo, na hora me deu um branco, um gelo, porque eu não falava bem o francês, eu não tava, Aham. né? E aí ela perguntou, eu não entendia. Aí ela virou para o português, eu respondi algumas coisas, ela virou para o português e falou: Olha, eu vou te mandar um convite para você vir pessoalmente fazer a entrevista aqui, porque por telefone não tá dando. Você não tá me entendendo, eu não tô te entendendo. Aham. Vou marcar um dia para você vir aqui pessoalmente, né? E aí vocês seguem o processo. A gente queria agilizar, acelerar o processo. Quer dizer, se eu tivesse Aham. respondido ali, já teria saído. Ó, enfim, não foi, não era para ser. Aí demorou mais um ano praticamente para sair a tal da Nossa, por causa disso. convocação. E aí Então eu levou fui mais no, um ano pra você fazer entrevista? um ano a mais, depois que a Soraya me ligou, Nossa, um ano a mas você vê, mais para eu. lição, né, gente, para aprender aqui, né, com os, né, os nossos erros. Estude É, o francês, né? Você vê como é que, porque não tinha o nível, atrasou um ano. Olha que interessante. aí eu fui convocado lá na Berrine, cheguei na Berrine e já não era mais a Soraya, na verdade ela recebeu a gente, se não me falha a memória, mas quem fez a entrevista foi o Gilles alguma coisa. O E Gilles aí, Mascler. Gilles Conheço o Mascoli, Gilles, ele mesmo, figuraça, um querido. foi ele Então mesmo. foi muito Naquela, divertida. A sua entrevista deve ter sido muito divertida, porque o não, Gilles é uma figura. ó, eu tava me tremendo, né, Lina? Eu tinha reprovado, em teoria, na primeira entrevista, era a minha segunda chance, e o projeto inteiro na mão da família. Você fala, meu Deus, e agora? E aí eu tava ali, vendo aquela vista da Berrine magnífica daquela sala dele. Sim, É, só que eu fiquei na recepção, e antes tinha uma mulher falando português, porque ele fala português, né? E fala a super mulher, a bem. mulher Ele é casado com começou. uma brasileira, o Gilles. O Gilles é mais brasileiro que a gente, se depender. Aí começou em francês e virou para português. Aí eu ouvindo do lado de fora, me concentrando, né? E aí eu falei, ah, se essa mulher tá falando em português e ele falou no final, bem-vindo ao Quebec, eu falei, eu vou conseguir também, não é possível, né? Ela não falou nada e saiu. Aí eu peguei e entrei, foi nossa vez. Aí ele foi super querido, foi 100% em francês, ele em nenhum momento falou português comigo. Só que teve um momento que ele falou assim, eu preciso do teu diploma, porque eu tenho uma graduação e eu fiz um MBA. E eu Uhum, não levei o diploma da graduação de administração, porque a uhum. minha cabeça, como eu não pesquisei, eu não vivi esse processo de imigração, eu fui muito assim, cara, na lógica. Perdão, Ouve, perdão, agora, acho que deu uma agora pausa. voltou. Eu não fui nem na lógica André, fui na lógica, não foi nem na lógica brasileira, fui na lógica André. Se eu tenho um MBA é porque eu tenho uma graduação. E aí Aham. E aí, quando eu cheguei, entreguei todos os documentos, ele falou: Não, eu preciso do teu diploma. Ainda lembro que ele falava diploma. Mas eu tenho um MBA que pede. Ele falou: Você não está entendendo. No É, Quebec, a gente pede o diploma. Aí eu peguei e falei: Cara, eu não tenho. Eu nunca fui buscar isso na universidade. Nunca fui buscar. Ele: Olha, eu tenho 30 dias a mais aqui. Depois eu volto para o Quebec e não sei quando volto. Você vai ter que mandar pelo correio e seguir o processo lá. Aí eu, pô, pelo amor de Deus, babá. Ele falou: Olha, o que eu posso fazer por você? Se você conseguir nesses 30 dias o diploma, você me traz e eu emito o CSQ para você aqui na hora. Aí eu ótimo. falei: Tá bom, moleza.
Saí dali, fui na universidade, falei, quero o meu diploma. Aí a menina entrou lá e falou, o senhor está devendo um documento, não entregou o título, sei lá, não tinha entregado o título de eleitor. Eu falei, mas ninguém nunca entrou em contato comigo, tem quase 6 anos que eu me formei, sei lá, tinha um tempão. Ela, não, mas não tem, não tem, não está aqui, tem que passar na reitoria. Falei, olha, eu preciso. Ela falou, olha, eu nunca vi sair um diploma aqui em menos de 6 meses. Eu falei, ó, esquece, eu preciso. Ela, Que não. situação. Que situação. Aí eu comecei a gelar, porque ali eu falei, ferrou. Ali eu falei, complicou. Aí eu comecei a fazer, eu escrevi uma carta atrás dizendo que era a oportunidade da minha vida de ir para o Canadá. Fiz um texto atrás, mandei. Aí depois comecei a ir lá todo dia. Todo dia eu ia lá e falava, chegou, chegou. Aí eu já conhecia todas as meninas da recepção da universidade, o coordenador de cada turno. Aí ele falou, olha, não vai funcionar. Aí eu falei, eu preciso, eu preciso. Aí eles me deram, por debaixo dos panos, o telefone da central da reitoria. Ele falou, mas não fale que foi a gente que deu. Mas eu tô tão comovido com o teu caso que eu vou te dar esse telefone aqui. E aí eu comecei a ligar lá e falar, olha, chorava as pitangas, eu não trabalhava mais, eu ficava só no telefone ligando para conseguir, liguei para os meus ex-professores, eu fiz de tudo que Nossa. você puder imaginar, até um dia, depois de uns 15, 20 dias, me ligam da universidade e falam, eu falei com o senhor André, tá, sou eu, o senhor precisa comparecer aqui urgente. Aí na hora eu corri, quando eu cheguei lá estava todo mundo em pé, com o meu diploma na mão, a hora que eu entrei, eles na Todo mundo recepção, as aplaude. meninas, todo mundo aplaudiu, porque eles falaram, olha, você conseguiu o feito de estar aqui o teu diploma, o que você precisa. Aham. E aí eu levei lá depois chocolate, um monte de presente, porque o pessoal foi muito querido, sabe? Em todo momento foram bem solícitos, apesar de não ter muito o que fazer. E levei para o Gilles, cheguei com o diploma e ele, você conseguiu? Eu falei, eu quero muito ir para o Quebec. Aí na hora eu entreguei para ele, ele imprimiu o CSQ, me entregou e falou, agora segue com a parte federal. E aí foi assim que eu fechei o meu processo. Com muita Nova, que emoção, né? adrenalina. Com muita emoção. E aí veio depois, né? Porque eu não tinha inglês, continuava sem inglês, meu francês era pergunta e resposta, comment tu Aham. t'appelles, comment não sei o que lá, bem a base, e eu ia pegar o avião. Fui pedir as contas do emprego que eu tinha separado, preparado já um emprego onde eu não tivesse tanto vínculo, Aham. porém, eu criei, como o tempo foi passando, eu criei um vínculo grande com a empresa, acabei tendo um cargo bacana de novo, acabei retomando a minha vida profissional. Uhum. Foi difícil pedir para sair. E aí, depois disso, bom, enfim, fui, eles me deram um trabalho remoto, cheguei no Canadá, passei aperto demais com o idioma, mas demais. Não conseguia comprar nada porque não falava. Fui aprender na rua, fui fazer francização, tinha que trabalhar ao mesmo tempo, então foi um processo doloroso de aprendizado, mas já estou lá há quase 10 anos, vão fazer aí mais ou menos. Então, foi assim a minha chegada, foi assim que eu tirei o meu Uau. plano Canadá do papel. Tá? Nossa, o seu Então, foi com adrenalina, viu? um pouco ao contrário do que a gente fala aqui, e na verdade é por isso que eu falo É por bastante e falo com isso. É, propriedade. é. Aprendam o idioma. André, qual que é o segredo da imigração? Dinheiro e idioma. Porque com dinheiro e idioma, o resto Você você fica resolve, é mais verdade. fácil. É difícil É, também, mas se você é. conseguir falar, se você conseguir se expressar, se você conseguir, sabe, pelo menos se sentir ali um pouco mais parte, você sente menos medo, né? Eu tinha medo de perguntar para a pessoa alguma coisa, sabe? Então o É. idioma ele ajuda bastante, assim, ele é muito importante e o dinheiro não precisa dizer, né? Se você tem dinheiro, você consegue ter mais tempo para estudar, você consegue ter Sim. menos pressão a título de conseguir uma alocação no mercado de trabalho, de qualquer outra coisa. Uhum. Então, estudem. Quem está no Projeto Canadá, tirar o Plano Canadá do papel foca nos estudos, o inglês, o francês, mas eu já falo, cara, faz conversação, estuda a cultura, sabe? Viva Outro esse lado seu processo específico da sua Canadá. área profissional, né? É, faça a parte profissional, sabe? Uma coisa É. que eu fiz bastante, isso assim, quando começou o projeto a andar, eu procurava muita vaga na internet que Uhum. tivesse relação
com a minha área profissional para ver se eu tinha os requisitos. Então eu fazia um depara, né? Então, olha, isso eu sei, eu olhava a vaga, falava, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer, isso eu sei fazer. Mas desde que eu cheguei no Canadá, eu nunca procurei emprego, já foquei em abrir empresa e Isso que eu te seguir essa perguntar, vida. como é que foi a sua primeira experiência profissional em Montreal? Você teve um emprego ou você já foi empreender direto? Já Como é que... abri direto a empresa na época e Aham. já Já era abri, porque empresa de intercâmbio, né? já era a Nome, empresa, a antiga Planet, né? Então eu encontrei uma pessoa e a gente uhum. abriu e ele Não, estava você nesse chegou, momento. Oi? chegou e foi de cara empreender? Eu já cheguei e encontrei essa pessoa que estava Ah, empreendendo, que queria empreender, não sabia o que ainda. A gente sentou, conectou a ideia e partimos para abrir. No Brasil, eu já tive 3 empresas, né? Eu já tive é, um call já center, era, sim, já tinha experiência com o com lado do empreendedorismo, mas empreendedorismo. mesmo assim, chegar a empreender de cara, eu admiro demais, ele é corajoso, viu? Corajoso. Foi difícil no começo, principalmente por causa do idioma. Toda vez que eu tinha que ir fazer uma reunião, eu me sentia deficiente com o meu parceiro, né? Ele era meu parceiro, ele tinha que ir comigo porque era minha muleta do idioma, sabe? Então eu Uhum, fui explorando o meu lado, o meu potencial. Então no português, tudo que tinha relação e com o Brasil e com o português e algo que eu podia fazer, eu fazia, eu mergulhei. Fui em paralelo evoluindo no idioma para me tornar um pouco uhum, independente e poder sim. suportá-lo também nessas relações. Uhum. E fui e segui a vida e graças a Apoiá-lo, né? Deus foi Uhum. desenvolvendo, a gente tinha uma boa relação de cada um tinha um lado de atividade e aí depois ele seguiu a vida dele e hoje aí eu só abri com um outro nome do acordo que eu fiz e hoje a gente tem a New. Então desde que eu cheguei, então eu quando me pergunto como é procurar um emprego no Canadá, eu não sei dizer, né? Então assim, eu não passei por isso, eu sei dizer pelas experiências, né, pelo contato que a gente tem, pelo que, né, eu escuto dos conselhos, pela prática da vida também, que não é nada super diferente em alguns aspectos, Sim, mas a minha primeira experiência foi direto já empreendendo aí. Então, esse é um pouquinho aí bacana. da minha história, de como eu tirei o meu plano Canadá do papel. Uau, muita É, emoção. emoção. Pessoal, estudem, viu? Estudem inglês, francês, não percam. A internet tem muito conteúdo, coisa que na época não era tão difundido. É As verdade. escolas, mesmo com Covid, estão com cursos online. Existem Uhum. excelentes escolas no Brasil também. Então não percam, né? Assim, veja o que cabe no seu bolso, na sua rotina. Contato com o idioma é primordial. É isso, e aos pouquinhos. Né? Todo dia um Sim, pouquinho, todo isso faz dia. com que vocês avancem de uma forma expressiva, seja para montar sua própria empresa, seja para procurar um trabalho, enfim, um pouco importa o seu objetivo no Plano Canadá, isso é muito importante. Lina, vamos lá o que interessa, né? O povo já ouviu muito a minha história, Mas é vamos... bom, sabe? Porque isso inspira a gente, ver que, ok, você teve as suas dificuldades com o idioma, que eu sei que isso aí que você passou é o que vários brasileiros passam também. Então é importante que, ok, você encarou os desafios e você está feliz hoje, realizado, fazendo o que você ama, empreendendo no Canadá, você superou, né? E é bom que as pessoas, a sua história ensina a outros, ok, então deixa eu estudar mais o francês aqui para eu não sofrer tanto, É, diminuir, porque é um processo de dor. O nosso objetivo aqui é te ajudar a diminuir justamente esses riscos financeiros e emocionais, porque a gente passou por eles, né, André? Então a gente entende, né, onde estão os isso é riscos, verdade. onde Isso é estão os verdade. obstáculos, onde estão os gargalos, onde estão as armadilhas, né? Que é para Ah, proteger vocês, né? Porque existem, né? É um projeto que ele tem os seus riscos, né? ah, Como a vida. existem alguns indícios, né? Quando a gente conversa, eu amo minha profissão. Aí já pergunta, fala o idioma? Não. Esse já sabe que o ponto ali o ponto sensível do projeto dele está ali, porque ele ama a profissão, não fala o idioma, essa equação não vai fechar. Então vamos no seu plano trabalhar esse lado para que você tenha essa realização. Eu já falo o idioma, mas não estou feliz com a minha profissão. Perfeito. Então existe um outro ponto na equação ali que é: não vamos continuar fazendo o que não gosta, vamos aproveitar esse renascimento e vamos Isso, começar numa nova profissão. você Então falou tudo. é em cima disso que a gente, eu acho que são esses detalhes que hoje, depois de tudo que a gente viveu e do número de pessoas que já passaram de frente, né, pelas nossas mãos a título de processo,
a gente consegue identificar muito rápido, né? Ah, André, o que que pode dar errado? Ah, no seu perfil, eu acho que nada, porque você está desprendido da sua profissão, está disposto a não sei o quê, está focado no estudo, ou então, olha, isso aqui pode ser o fator complicador, né? Então Sim. a gente consegue trabalhar É. isso. Então, Eu é queria muito só bacana. eu queria comentar uma coisa que você falou que eu achei super pertinente. O Canadá te proporciona um renascimento, porque é uma desconstrução de nós mesmos para sermos reconstruídos em um outro contexto, né? Em um contexto na cultura canadense. O que é cultura? A definição de cultura é um conjunto de valores e de princípios que regem uma sociedade, que aqui tem as suas diferenças em relação ao Brasil. E é o que faz também tem coisas no Brasil, cada país, cada cultura tem seus pontos positivos e negativos, né? Mas o Perfeito. positivo da cultura canadense, justamente dessa cultura, é que faz com que o Canadá seja a potência que ele é, porque é uma cultura, em geral, da transparência, da honestidade, não, não, sim, sim, a palavra tem valor, as pessoas são mais objetivas, mais pragmáticas, né? Não tem tanto É, mimimi igual é na cultura latina, falou uma coisa, já levou para o lado pessoal, né? Diferente, eles são mais é, objetivos. Isso ajuda com que as coisas avancem mais. E você que quer fazer uma orientação de carreira, de fato, André, emigrar é uma excelente opção. É lógico que não tem que ser só essa motivação, porque eu quero mudar de carreira, então vou mudar para o Canadá, tem que ser um conjunto. é. Mas nós temos vários clientes que estão cansados das suas carreiras no Brasil, querem fazer outra coisa, e de fato o Canadá te dá essa chance, porque você migra pelos estudos, você recomeça uma nova carreira. E aqui no Canadá é muito diferente do Brasil. Aqui é muito comum a gente ver pessoas de mais de 40 anos, até 50 anos, fazendo reorientação de carreira, porque o mercado de trabalho absorve pessoas até mais velhas aqui. A gente vê pessoas de 60 até 70 anos já trabalhando super É, ativo, porque aqui falta mão de obra qualificada. Então, as pessoas, se elas quiserem, elas podem trabalhar até mais tarde, né? Continuarem é. ativas. Então, isso é muito bacana, porque o Brasil, infelizmente, eu não gosto de falar mal do Brasil, mas isso a gente vê, ele é mais cruel com as pessoas de 50 anos ou mais. Ele É. descarta mais profissionais. Aqui no Canadá, isso já não acontece. Não vou falar que não tem, né? Mas é muito É. menos. Eu esqueço o caso de um coaching meu em 2015. Ele tinha vindo com a esposa veio fazer um pós-doc, né, na Universidade de Montreal, ele veio com visto de trabalho aberto, nunca tinha procurado trabalho, tinha sempre empreendido na área de TI, e aí um dos motivos ele fez o coaching profissional comigo, foi contratado pela empresa, e na época ele tinha uns 50 e poucos anos, e um dos motivos pelos quais ele foi contratado, que o diretor falou, foi assim, eu quero te contratar por causa da sua idade, porque minha equipe está muito nova, eu tô precisando de alguém mais maduro para trazer equilíbrio. E Nossa, ele tinha mais de 50 anos, foi um dos motivos. E está que legal. contratado, seria até hoje arrebentando na área de TI, tá? É. Então, e detalhe, ele falava pouquíssimo francês, ele falava mais inglês e ele era Inglês. gago, ele gago. Mas não é pouco gago, não, é muito gago. E ele foi contratado em posição de liderança. Tá Por vendo? quê? É uma questão. Profissional e soube se vender, soube se apresentar, mostrou inteligência e humildade. Apesar de ser um mega empreendedor no Brasil, São Paulo, um dos caras. Lembra do IG Internet? IG? Sim, Ele é sim, dos sim. caras que criou a internet, IG. Entendeu? O Uau. meu cliente é autodidata, mega inteligente. Mas ele nem tinha terminado a graduação, porque o cara é tão inteligente que ele falou, Lina, a graduação para mim era pouco, porque eu achava chato, porque eu sempre fui autodidata, TI, o cara no cérebro. Mas É. uma humildade, esse homem, a coisa mais maravilhosa. Não por isso que ele conseguiu trabalho rápido, cresceu e hoje está super bem, porque apesar de ser muito inteligente, muito competente, ele teve humildade, ele sabia que ele precisava dar uns passinhos para trás para depois dar vários para Para frente. ele poder seguir. É. E uma coisa que você falou aí da mão de obra qualificada, né? A gente tem na cabeça que a mão de obra qualificada é só o doutor, o médico, ou, sei É, lá, no Brasil a gente tem algumas profissões como se você alcançou sucesso na vida. É um pouco o contrário no Canadá, quando a gente fala de profissão qualificada, toda profissão tem o seu valor, né?
Então, desde a profissão Sim, nível técnico, já é considerado como qualificada. sim. Então, para você que tem uma formação profissionalizante, técnica, tecnólogo, graduação, mestrado, doutorado, sim, também, todas são, mas essas também estão inclusas. Então, a gente tem desde o torneiro mecânico, né, mecânico de automóveis, todos são considerados como profissões qualificadas. Então, tem espaço para todo mundo. Aí eu também, o Canadá é bonzinho? Não, eles têm falta de mão de obra, eles não têm essa mão de obra, então eles precisam, então É, eles tratam com quando, mais carinho. Trata com mais carinho, é só isso. O Canadá é né? perfeito. Talvez se o Canadá tivesse muita mão de obra, ele começaria a fazer essa exclusão pela idade, né? Eu não Sim, sei, mas sim, hoje a realidade é que não tem, então eles não se dão ao luxo de excluir ninguém pela sim, idade, né? Então, se a não pessoa podem. consegue É, executar aquela função, se ela está preparada ali para aquela função, então por que não, né? Deixar ela seguir. Então, é isso que é importante, tá? Tá, pessoal? Então, quando pensar em profissão qualificada, não pense que é somente algumas, que são algumas profissões. Claro, existe uma lista vasta que se estende desde o técnico, tecnólogo, graduação, sim. mestrado, doutorado, como eu já citei. Então, não ache que você está por fora. Consulte, entre em contato com a gente, que a gente consegue te direcionar. Seja para se preparar para aquela oferta de trabalho, ou seja, aplicar do seu país de origem e já ser contratado pela empresa canadense, já chegar Uhum. com visto, como a gente explicou na última live, na terça-feira passada. Tá Se no você não IGTV. viu, IGTV, YouTube, você pode ver, a gente falou em detalhes de como fazer, né? Seja através dessa ou seja através de outras opções. E aí, Lina, qual seria uma outra opção, né? A opção que o pessoal usa bastante quando não consegue que a empresa traga ou não consegue se conectar ali Uhum. com a empresa ou não quer esperar que esse fato Sim. aconteça, né? Para que a pessoa já venha com visto de trabalho. Qual seria uma outra opção para conseguir uma permissão de trabalho? Pelos estudos, gente, vindo fazendo um programa em um college ou na universidade, que o estudante vai ter direito a trabalhar 20 horas por semana, pode trazer o cônjuge ou a cônjuge, né, união estável de pelo menos um ano, né, vai ter direito ao visto de trabalho aberto, né, vai trabalhar 40 horas por semana, fica livre, e os filhos com até menos de 18 anos podem vir também ter direito à escola pública gratuita, tá? Né, pública e, portanto, gratuita. Então, na verdade, até o custo familiar, nossos clientes falam, muitas vezes fica mais baixo do que no Brasil, né? Então, e é É, um programa, e é um planejamento que você tem controle do tempo, né, dessa cronologia, que você fala, ok, eu quero começar o meu programa em setembro do ano que vem, então tem que começar meu application agora, para dar entrada do visto, então eu sei que, bem provavelmente, né, no ano que vem, tem que ser admitido, né? Mas aqui quase todos os nossos clientes são admitidos, mais de 95% em termos de mestrado, college todos, né? Porque college é bem mais é, simples, né? A admissão também. Então, a você faz admissão. tudo, depois terminou os estudos. Se for no Quebec, você tem que trabalhar de um ano e meio, né? De um ano a um ano e meio, né, dependendo do programa, e depois você pode solicitar a sua residência permanente, né, então você terminou os estudos, você vai ter um visto de trabalho pós-estudos, que é o famoso PGWP, né, Postgraduate Work Permit, e trabalhando esse período, se for college tem que ser um ano e meio, né? Se for universidade, um ano, terminou os estudos, trabalha mais esse período, pode dar entrada na residência. Então é um caminho muito previsível, que dá aquela previsibilidade boa, porque você fala, ok, eu sei que eu vou terminar os estudos, eu vou trabalhar, depois eu posso solicitar minha residência, e depois que eu solicitar minha residência, em torno de 15 meses, a residência, 15 meses, 18 meses, a residência sai. Enquanto isso, você está com seu visto de trabalho, né? Você fica totalmente regular, né? E legal no país, um projeto de vida onde você é um cidadão com deveres e Deveres e direitos. direitos. É, Então, isso que é maravilhoso, né? Você não está às margens da sociedade. Desde o início, você vem entrando com o pé direito, né? Que é muito é, diferente de outros países que a gente vê. Então, por isso que o Canadá, de fato, a gente não tem jeito. É o melhor é um país do mundo. diferencial. Tem jeito, vai comparar com os Estados Unidos, com a Europa, com a Austrália? Não tem, não tem, É não difícil. tem. É. Então, lá na outra live, nós falamos de um visto que ele é chamado de visto fechado, porque você vem com um engajamento com uma empresa. Esses vistos que a Lina citou, e ela citou dois, na verdade ela citou três, mas como o nosso foco aqui é trabalho, então o visto de estudante, ele é uma ponte para que você
ou na verdade o seu acompanhante, você consigam alcançar um outro tipo de visto. Ele é um visto chamado como aberto, ele vem como open, porque ele não tem ligação com nenhuma empresa, tá? Então você pode, ele vai estar aberto e você vai poder procurar o emprego. Ao contrário do fechado, que você já chega com um contrato de trabalho, esse aberto você tem a permissão de chegar no país e poder começar a desbravar, né, aquele mundo ali de colocar currículo e seguir a sua busca por uma recolocação profissional, seja na sua área ou não. O visto aberto te permite fazer o que você achar que melhor naquele momento da sua vida ou que você tiver preparado também. Então, o visto, ele acompanha o estudante, tá? Não são todos os cursos que vão permitir que o acompanhante tenha esse visto. Então, por exemplo, estudar inglês e francês não adianta, não funciona, tá? Nem o estudante pode trabalhar e nem pode trazer o acompanhante com o trabalho, tá? Tem que ser um curso que tenha numa duração mínima, existe uma regrinha, tá? Nessa permissão de estudante para que o cônjuge tenha direito. Se a gente falar do Quebec, vale qualquer instituição privada ou pública, desde que designada pelo governo canadense, ou se for fora do Quebec, as instituições públicas e algumas privadas. Então, antes de sair contratando qualquer programa de estudos, né, a Alina sempre fala isso sobre a responsabilidade que a gente tem, a gente discute bastante isso. Então, cuidado, a gente vê muita gente que sai correndo, entra na agência e fala, me venda o menor curso, ou o curso mais barato, ou que cabe agora no meu bolso, que eu quero ir para o Canadá. E no final das contas vai economizar um pouquinho, mas não vai conseguir o objetivo, que é o estudo, o trabalho, que o acompanhante vá com visto de trabalho, ou que consiga esse visto pós-diploma. Então, entenda bem as regras, consulte uma agência preparada, né, que tenha esse conhecimento. Entre, né, lógico, a gente fica disponível, entre em contato com a gente, mas independente, aqui a gente fala pensando no teu projeto, literalmente, né? Então, se você prefere fisicamente em algum lugar, eu ouvi o André Alina falando que dá. Cuidado, tem que ter a característica do curso, se certifique que aquela instituição é reconhecida, que ela dá direito àquele visto, porque a gente vê muita gente chegando aqui que entrou e contratou, ou que a agência simplesmente queria vender o curso, vendeu e não se preocupou com esses detalhes do teu plano, não olhou o plano, o projeto como um todo. Até porque nem sabem, né, André? Gente, contrate. A gente está falando aqui, né? Não é só. Lógico que a gente quer vender o nosso peixe, a gente está aqui fazendo, né, nosso marketing de conteúdo, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas contrate um profissional que ele viveu. Você quer imigrar, então tem que ser alguém que imigrou, alguém que sabe. Você quer fazer um mestrado, tem que ser um coach que tenha feito o mestrado, que conseguiu bolsas, entendeu? Né? Quero ajuda para integração no mercado de trabalho? Ok, então alguém que integrou no mercado de trabalho, trabalhou como headhunter, entende, já recrutou outros profissionais, fez formação. Então, assim, isso que a gente tem que olhar, porque tem muita gente que está lá no Brasil, a pessoa está vendendo, mas a pessoa mesmo nunca nem saiu do Brasil. Nunca nem saiu, não sabe, não faz nem ideia do que está falando, está vendendo ali porque o gerente passou, esse aqui é o que a gente ganha mais comissão, porque eu já trabalhei em agência de intercâmbio no Brasil, eu sei como é que é. A gente recebe orientação para vender os cursos que a gente tem maior margem de lucro. É assim que funciona. Não é o que é melhor para o cliente, necessariamente. Então, muito cuidado com isso, tá? Por isso que eu estou aqui em parceria com a Niue, porque eu sei do nosso trabalho, tanto que é sério, tanto que é personalizado, tanto que é humanizado, tanto que a gente foca no que é melhor para o nosso cliente, não no que é melhor para a gente. Por isso que a gente tem uma taxa de sucesso tão grande, os nossos clientes satisfeitos, porque é um processo todo humanizado, e a gente conheceu, o André imigrou, empreendeu, fez francização, ele viveu a imigração, e eu da mesma forma. Então é por isso que a gente tem autoridade para falar do assunto, do que pegar alguém na agência que nunca nem migrou para lugar nenhum, gente. Cuidado. Cuidado. Porque essa é uma grande, como a Alina citou, o percurso, né? Então você vem, o estudante, o acompanhante trabalha. Esse é muito importante para o projeto daqueles que querem ficar de forma permanente ou até mesmo aqueles que queiram ter uma experiência
de trabalho, estudo e trabalho internacional, tá? Então, o estudante internacional, ele tem direito a estudar e trabalhar 20 horas. Imagina que você é solteiro e queira vir, você consegue. Você vai ter o seu estudo, pode trabalhar 20 horas por semana durante os estudos, você concluiu o teu projeto de estudante, você tem direito ao visto aberto de trabalho, que é o visto de trabalho pós-diploma. Então, ele é um visto aberto que vai te permitir colocar em prática o que você aprendeu na tua formação teórica no mercado de trabalho canadense. Então, se você veio com esse propósito, ali você vai ter o direito. Repito, não são todos os cursos. Precisa ter pelo menos 900 horas, 8 meses de duração para você ter direito a esse post-graduation. Ele é dado uma única vez na vida, ok? E ele tem duração máxima de até 3 anos. Então, quando você tiver pensando no tirando do papel o seu plano Canadá, leve em consideração. Eu preciso usar o tempo do meu PGWP para alcançar a minha residência permanente? Sim. Então eu tenho que fazer um curso que tenha uma duração que me permita ter o visto na sua, pelo menos 2 anos, 3 anos, para que você consiga concluir o teu percurso profissional, né? Então é importante. Você que é casado ou que tem a união estável de no mínimo 12 meses, consegue se beneficiar do tempo de trabalho do seu acompanhante, porque enquanto você estuda, ele já tem direito ao Open Work Permit, e isso já dá direito dele construir a experiência de trabalho e aí usar para várias formas de imigração no Canadá. Então, é importante, né? E no nosso trabalho, ele tem esse foco da estratégia, né? De olhar o cenário atual, de entender onde você quer chegar e de traçar com você esse percurso. Então, a gente faz um timeline na questão do tempo, a gente faz uma questão do dinheiro, quanto de dinheiro ao longo do tempo você vai gastar, né? Qual tipo de investimento, quais os benefícios que esse investimento de tempo e dinheiro que você está aplicando vão te trazer para a sua vida pessoal, profissional, né? Então, esse é o nosso trabalho. É em cima disso que a gente consegue montar um plano Canadá estruturado e te ajudar a tirar ele do papel. Você que está aí pesquisando há anos, pegando informação de tudo quanto é lado e não consegue amarrar essas informações, definir, né? Definir elas, né? Fica esperando qual que é melhor para você. E a imigração muda, e estava com o plano quase desenhado depois de 5 anos. Aí a imigração mudou, aí começou de novo, aí muda. Eu sei disso. Isso acontece demais. Demais. Então, o nosso trabalho é justamente esse. Olha, vamos lá, senta aqui, quais são os riscos, né? Para não fazer que nem eu fiz, simplesmente sair. Não, quais são os riscos e como é que a gente pode trabalhar esses riscos, né? O risco conhecido é mais fácil da gente saber, olha, se isso acontecer, eu vou agir dessa forma, eu vou tratar desse jeito. Tem as soluções, o impacto ele é menor, né? Então, esse é o nosso foco, é o nosso trabalho, mas sim, existe a opção de não ter o visto fechado, de você conseguir um visto aberto de trabalho, desde que você consiga ter essa conexão com os estudos. Existem outros tipos de visto, né, de visto aberto, que você pode conseguir. Um exemplo deles é se você casar com um canadense, né, casou com um canadense, é um cidadão ou um residente permanente, alguém que já tem o status definitivo no Canadá, você tem o direito de, se você aplicar o teu processo dentro do país, de conseguir um visto de trabalho aberto temporário. Ele te permite também, enquanto você espera a sua residência percorrer, você tem direito a trabalhar nesse período. Se você casamento verdadeiro, viu, gente? Que eles mostram para mandar casamento verdadeiro, isso. Pede para mandar um monte de foto, de situações, viu, gente? Então... Eu nem levei em consideração outro tipo, casamento. Então, mas tem o direito à permissão de trabalho se você aplicar de dentro do Canadá. Se você aplicar de fora, não, porque não faz sentido ele te dar uma permissão de trabalho se você espera o processo correr no teu país. Mas se é internamente, você tem direito. Se você está num processo de refúgio, para brasileiro é muito difícil o refúgio, a gente não tem essa elegibilidade, mas existe também, e existem outros processos mais específicos, para perfis mais específicos, que no brasileiro não se encaixa tanto, mas que é possível conseguir um visto de trabalho para colocar em prática o teu plano Canadá. Mas, como a Lina disse, aquele que você tem maior controle é o quando você aplica como estudante. Não tem jeito, você sabe quando você vai aplicar, se tudo correr dentro ali do prazo, se você conseguir executar tudo que você precisa, você vai adquirir
o seu visto de estudo e trabalho e poder concluir e seguir com o teu projeto, tá? Então, precisando de ajuda, basta entrar em contato com a gente, que esse a gente faz com o maior prazer do mundo. Vamos ver se tem perguntas aqui? O pessoal tá quietinho hoje? Não, tem pergunta sim, ó. Tem pergunta sim, deixa eu voltar aqui, vamos lá, vamos lá. Posso ler uma? Manda, você já achou aí? Sim. Manda. A do Felipe está perguntando assim, quantos por cento do valor total de um curso de mestrado devemos levar do Brasil por garantia? Felipe, quando você for solicitar o visto de estudante junto ao Consulado do Canadá em São Paulo, eles pedem a comprovação do primeiro ano do valor do tuition fees, que é o valor do mestrado. Então, se o seu mestrado custa 30 mil, eles vão pedir que você comprove a metade, 15 mil, e mais o primeiro ano de subsistência seu no Canadá, né? Porque eles querem ter certeza que você se banca o primeiro ano. Mesmo você podendo trabalhar 20 horas por semana, o governo quer ter certeza que mesmo que você não trabalhe nada, você consegue pagar seu custo fixo. E aí a gente fala aí $1.500 por mês, mais ou menos. Então, seria um valor aí, hoje porque a taxa de câmbio, né, não está ajudando muito, uns 120 mil reais, né, mais ou menos. Aí perguntaram se a live tá salva. Sim, Bela, a live tá salva. IGTV e canal do YouTube sempre, gente. A gente finaliza, a gente disponibiliza para vocês. Compartilhem com os amigos, compartilhem com aqueles que vocês acham que têm interesse, porque é importante eles já irem consumindo um conteúdo que vai ajudá-los nessa construção desse passo a passo de como chegar no Canadá. O Claes agradecendo aí, agradecendo a live, a presença do pessoal aqui, muita gente conhecida. Quando vamos fazer uma live? O Ricardo falou. Ricardo, já vou. Peguei. A gente fez com o Roberto. Eu fiz uma com o Roberto. O Ricardo acompanha o Roberto. Eu vou fazer uma com ele para ele falar da experiência dele, integração no mercado de trabalho, quais foram os desafios que ele enfrentou. Esse daí foi como eu, mais ou menos, assim, daqueles com muita emoção. Vai ser bacana ele poder contar um pouco da história dele. Vamos fazer sim. Tenho medo do francês. O Caio falou que ele tem medo do francês. O que você pode dizer com medo do francês, Lina? Encara o medo, gente. O único jeito de se encarar o medo é estudando, encarando a coisa. Não tem um exercício, uma oração, um negócio assim, venha, medo, passa. Não tem, gente. Tem que encarar. O jeito de você deixar de ter medo de francês é estudando francês. Quanto mais você estudar o francês, menos medo você vai ter de francês. É simples assim. E você sabe, eu sei que a Lina, ela segue A Lina é mais estudiosa que eu, mais dedicada nesse sentido, né? Dá para ver. Dá para ver nas nossas histórias, né? Cada um com o seu perfil. Imagina se fosse todo mundo igual. Mas também eu não falo tão perfeito quanto ela, né? Mas você sabe que o que me ajudou muito a perder o medo lá do inglês, inclusive, porque eu cheguei, comecei a aprender o francês e comecei a ter medo também da questão do falar o francês e tal. Aí uma vez eu estava numa reuniãozinha, aqueles encontros, né, cheio de brasileiros, ainda mais quando você chega e sem falar idioma, é ali onde a gente se limita. Não desmerecendo, ao contrário. Eu só tenho a agradecer, eu sempre fui muito bem recebido pelos brasileiros, tenho muitos amigos e eu adoro a comunidade brasileira. Mas eu estava ali numa reuniãozinha encostado na parede e eu vi aquele monte de gente falando, e tinha gente do Recife, dos gaúchos, tinha uma mistureba, os paulistas, os cariocas, e eu vi um monte de gente falando errado o português. Quando eu digo falando errado, às vezes na conjugação esquecia um S, às vezes no plural, às vezes soltava ali aquela conexão, sabe? Então o paulista, né, falando comendo, né? É comendo, não comendo. Comendo. Tá errado. Também, mineiro, tá errado. A gente fala comendo. A gente também fala assim. Mas tá errado. O que é comendo? Imagina um gringo aprendendo você. Errado. Imagina, ensina pro Hugo falar, Hugo, eu tô comendo. Aí ele vai ler e fala, Lina, onde é que tá escrito comendo? Tá escrito comendo aqui, né? Isso então, por acontece. exemplo, isso acontece. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu tô preocupado em falar um outro idioma que não é o meu e nunca vai ser, apesar que eu posso melhorar ele, ficar com ele muito bom, mas o meu materno é o português. Pessoas que nasceram falando, super educadas, tinha gente que tinha mestrado, doutorado, tinha gente de toda a qualificação naquela roda de pessoas que conversavam, e ali eu falei, cara,
se eu tenho que perder o medo. Quando eu perder o medo de falar e de errar, meu idioma vai avançar. E dito e feito. Eu É, saí falando tudo errado que eu sabia, as pessoas me isso. corrigiam. Quando eu falava, eu mesmo escutava e falava, tá errado. E eu mesmo me corrigia. E aí, quando eu via uma televisão, quando eu li um livro, quando eu conversava, o meu processo de aprendizado passou a se tornar assim muito maior e aí meu idioma avançou muito. Então, conectando o que a Lina falou, é perder o medo. Estudar não tem jeito para falar direito a gramática, Não ter medo do vocabulário. ridículo. Nem sei se eu posso chamar isso de ridículo, porque o fato de você Não, estar falando errando não tem nada de ridículo, porque isso mostra que você está buscando aprender, entendeu? não. O problema é a pessoa que não fala, tá calado porque tem medo. Eu também, quando eu cheguei aqui, eu ia nas festinhas dos quebecos, né, e tudo, falar, eu errava muito, mas eu falava, olha, eu cheguei agora, eu tô aprendendo, você me corrige? Eu pedi para todo mundo corrigir, gente, me corrige para eu melhorar. E eu fui falando e as pessoas, elas têm carinho, porque estão vendo o seu esforço para falar o idioma delas, né? É maravilhoso. Queria ler um Não, comentário aqui. eu aprendi o je ne parle pas français ni anglais. Est-ce que vous pouvez m'aider? Era assim, na época era. Aí eu chegava, abordava todo mundo desse jeito aí, mas o seu francês é ótimo. Aí eu, muito obrigado. Não sabia outra palavra, mas eu aprendi essa abordagem, quebrava o gelo da pessoa. Lógico, Sim, teve gente que fez cara mais feia, falou de qualquer jeito, e eu saí, perguntei pro próximo a mesma coisa, fez, mas com isso eu fui avançando. Então, dane-se. O outro dane-se, e fez cara fazendo feia, o negócio. problema é do outro, não é seu. O É, problema é e do outro. fazendo negócio. Eu chegava com a empresa, né, na parte do business já, de empresa para empresa. Eu chegava e fui corrigido. Eu lembro até hoje, fui corrigido pela Caroline Detpal, aí uma escola que tem aqui na St. Catherine. Eu cheguei lá, ela nem é, ela é hispana, né, mas ela fala o francês, o inglês, tudo mais, mas nem é a língua materna dela. Aí quando eu cheguei, eu falava, J'attends pour vous, j'attends pour vous, alguma coisa assim. Aí ela, ai Aham, André, isso dói nos meus ouvidos. É, não existe isso, é je vous attends. Aí eu aprendi aquilo, não esqueço, corrijo até é. os outros agora, sabe? A forma de composição. Tava fazendo negócio, nem por isso eu deixei de fazer negócio com ela, parceira, a gente Sim. trabalha, tem uma amizade, uma relação, e sabe, ela me deu. Então é como você falou, é o processo, é perder o medo. Leia o comentário aí. Do Fabiano Sakamoto escreveu assim: eu e minha esposa fizemos consultoria com a Niway e depois de decidirmos o melhor plano, resolvemos fazer mestrado, por isso estou fazendo coaching acadêmico com a Lina. Espero estar lá no ano que vem. Fabiano, depender de mim, você vai estar aqui com bolsa, para fazer um mestrado Comemorando. em optometria, que é para Comemorando aqui com a gente, no escritório, total. se a pandemia permitir, né? Lá, mas tomando um café lá com a gente, contando dessa experiência, desse processo. Vai, vem com Deus, Fabiano. Aí a Anete perguntou aqui se existe bolsa de estudos para inglês ou francês. Eu desconheço, eu não Não, sei se tem. não, Não, tem aí não. não tem. O que tem, ô Anete, se você vier como estudante internacional ou como trabalhador estrangeiro, o governo do Quebec ele oferece uma bolsa Isso, não, mas é uma francização, é um curso de francês onde gratuito. você não É. paga e dependendo se você estudar a tempo pleno, você tem direito a uma ajuda de custo que pode girar até US$ 800 por mês, vai dar Por cento e mês. sessenta. Isso. Depois tem que se enquadrar, tem que ser full time. Agora, você não pode tirar um visto para estudar na universidade, chegar aqui, não ir para a universidade e fazer a francização, você é estudante. Não pode. É, Você não tem que pode. seguir o teu projeto de estudos, pode fazer a francização no tempo que te for livre, e o seu acompanhante, caso você tenha, ele sim poderia estudar a tempo pleno e ter direito a essa bolsa de coisa. O curso gratuito todo mundo tem, 2 vezes por semana, só à noite, às vezes de final de semana, online, tá? Mas o full time também, o tempo integral, mas teria. Mas bolsa para sair do Brasil para aprender, eu desconheço. Bom, doutor Fabiano, ótima live. Pergunta: mestrado feito no Canadá é válido no Brasil? Sim, você tem que fazer depois a validação, né? Se você
tiver a intenção de seguir uma carreira acadêmica no Brasil em seguida, então te recomendo fazer o mestrado clássico com tese, porque ainda no Brasil, muitas vezes as universidades, quando você vai fazer a validação do diploma, se quando é um mestrado profissional, que é aquele com estágio, eles consideram pós-graduação. Ainda tem, infelizmente, o Brasil ainda um pouco uma diferença. Então, se você tiver intenção depois desse mestrado para fazer concursos públicos ou seguir carreira acadêmica, faça o mestrado clássico com tese. Mas se você quiser apenas depois se inserir no mercado de trabalho, aí não se preocupe, faça o mestrado profissional com estágio, se for do seu interesse, porque ele é super, vai ser mercado de trabalho, gente, você tem um mestrado no Canadá, né, e voltar para o Brasil, você vai chegar com o pé direito, pode ter certeza disso, tá bom? Mas Show. será que você vai querer voltar? Não sei não, hein? Sei não. Depois que chega aqui, é difícil ir embora. E aí É a bom. Bela pergunta ao contrário, Lina. Tem como validar o diploma brasileiro no Canadá? Sim, claro que depende. Por exemplo, o meu foi muito simples, porque Relações Internacionais, eu só levei meu diploma com histórico de notas do Ministério de Imigração. Eles, é só uma validação de uma análise, né, de uma pessoa do governo, e aí ele emite um Curricular. documento falando o equivalente. Agora, quando são áreas que são regulamentadas por ordens profissionais, tipo a área da saúde, engenharia civil, áreas que têm a profissão tem uma responsabilidade civil, ou seja, porque se você errar no seu trabalho, alguém pode morrer ou se machucar, basicamente isso, aí você tem que fazer um processo da ordem que é mais longo, pode levar até mais de um ano, às vezes vão te pedir para fazer alguma disciplina a mais na universidade, tem que apresentar muitos documentos com as ementas, às vezes fazer um período de estágio também na área para você poder se integrar no mercado, e aí depois eles te dão o seu título da ordem, né, para você poder ser um profissional regulamentado. Agora, nada te impede, por exemplo, se for um profissional, um engenheiro civil, um arquiteto, dá para trabalhar na área. Estou dando só 2 exemplos. É só que você não vai poder ser a pessoa que vai assinar responsável Não, pela obra, entendeu? Você vai ser um assistente, tá? Pela questão é, jurídica, né? Porque precisa ser, a pessoa tem que poder ser processada por uma responsabilidade se ela é. cometer um erro profissional, basicamente isso, tá? A Tá, Moab, mas Lina, e hoje meu também não esposo... misturem. Não, só não Fala. misturem validação de diploma com. A Lina falou de validação e de reconhecimento da ordem. Validar é o reconhecimento do Ministério da Educação, que vai dizer: eu sou bacharel, Isso, sou mestrado, cara isso, crachá pela grade curricular. Aí a Lina já isso. avançou lá e disse: se você, o fato de você validar o seu diploma de dentista, médico, engenheiro e assim por diante, não te dá o direito de atuar. E aí, para isso, você Isso, precisa do reconhecimento da ordem da profissional. ordem. Importante isso. Exatamente. Leio da Adoro. Moave aí, eu estava com ele aqui na linha, porque eu Então lembro vai você. deles. Ela, meu esposo tem consultoria com você, estamos muito satisfeitos com a Newway, desde o nosso início do processo, eu lembro da Moávia, então ela vai para a Lina aí com certeza para poder definir qual dos dois vai estudar, qual caminho eles vão seguir, e vocês estão em ótimas mãos, Moávia, você e seu esposo, viu? Abusem, Vai. aproveitem. Bom, Doida para gente, fazer nossa consultoria. Vou é, amar essa noite. vai acabar o nosso tempo aqui, né? O Instagram acaba, acho que dá tempo de mais uma aqui. A gente perde o medo do francês falando mesmo. Muito boa analogia. Imagina um gringo aprendendo nosso regionalismo. Imagina. Aprender o regionalismo, difícil. É no erro que se aprende, ouvir música, séries, o pessoal dando dicas aqui de como a gente pode melhorar o francês. Bom, acho que é isso, né, Lina? Vamos encerrar, que senão a gente vai cair o nosso tempo também. Pessoal, não perca a semana que vem. Na verdade, quinta-feira, a Lina vem com o depoimento de mais uma de nossas clientes, de mais uma pessoa que passou pelo processo de coach com ela. Então, não perca, quinta-feira. Que horas que é, Lina? Na quinta? Às 8 horas, horário de Brasília, 7 horas, horário de Montreal. Então 20 não horas de perca, Brasília. não perca. É muito bom você ouvir na prática, como as pessoas colocaram isso que a gente fala aqui na prática, em casos reais. Quais foram os medos, como essas pessoas venceram esses medos, assim como vocês têm, né, os medos que todos nós temos, como essas pessoas conseguiram vencer, né, como que elas estão hoje, qual caminho elas seguiram, estratégias, artimanhas, enfim, né, é importante ouvir esses Sim, testemunhos, então não perca na próxima quinta-feira, semana que vem, segunda, a Alina no Bate-Papo Aberto, cada semana a gente alterna mercado de trabalho e universidades, não sim, perca, entrem lá, encham ela de perguntas, tudo que vocês quiserem saber, sim. essa é a hora.
E de terça-feira eu e a Lina, semana que vem a gente vai falar um pouco mais de como essa experiência de trabalho e de estudo pode te ajudar no seu plano de imigração. Então a gente vai separar alguns programas e a gente vai Sim. conectar tudo isso que a gente tem falado de estudo e trabalho, perdão, com a vida de residência permanente. Certo? Arrasou. Arrasou. Muito bom estar aqui com Obrigado, vocês. Contem com a eu que gente. agradeço. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus. Até quinta-feira aí com a Lina. Qualquer coisa que precisarem, mande no direct aqui, nas Sim. nossas redes sociais, qualquer uma delas aqui que a Leila estão lá, ansiosos por responderem vocês. Beijo no coração, fiquem com Beijo. Deus. Beijo. Tchau, tchau.